aqui na frente do Doc, dizendo que ele recebeu um novo script adicional. Dizia que a recompensa para ele eram 6.000 moedas. O limite de tempo era de 30 minutos. E as condições: você precisa derrotar a encarnação das trevas, que não querem sentar no trono. E tomou o trono. O protagonista olhou na frente dele com desagrado. E vi que as pessoas tinham a mesma mensagem do sistema. Ele pensou que sabia disso. Pessoas com olhos loucos olhando para frente. Começou a sussurrar que eles poderiam se tornar reis. Então, de repente, a silhueta de uma garota apareceu entre a multidão. Von foi ao Doc. Ela puxou a espada para fora de sua bainha e, com raiva, parado na frente dele, gritou para eles tentarem romper. Ela franziu a testa e cerrou os dentes, parecendo insatisfeito na frente dela. E Doc olhou surpreso com sua expressão de raiva. Então Min se aproximou com um sorriso, segurando um vaso na mão. E disse que, às vezes, Doc é mais parecido com o personagem principal do que Jun. Guk também se aproximou deles. Ele agarrou sua espada e disse que John não faria algo tão louco. Então o sol se juntou a eles. Ela franziu a testa para a multidão de pessoas e disse que, não importa como o mundo mude, existem valores que não podem ser esquecidos. E ela acredita nesse Doc. Então olhou surpreso para as pessoas se aproximando deles. Ele viu Haiwan e Keian na frente dele. Olhando para ele com calma, eles então abordaram o Doc e estendeu suas armas para o povo. Haiwan se virou com um sorriso e disse que só o ajudaria hoje. E Kyun abaixando a cabeça. Disse que olhou para ele novamente. E agora tinha certeza de que ele não era um demônio. O protagonista segurou o vaso nas mãos com um sorriso. Então Takabayashi disse que eles eram insetos patéticos. Ele, com raiva, estendeu a mão para frente e gritou. Por que todos congelaram? Deixe-os agarrá-lo agora. Pessoas correram de seus lugares e atacaram o Doc. Esquadrão vão tendo cortado um dos oponentes. Virou-se e gritou que se o Doc tivesse um plano, o que eles deveriam fazer, ele se virou e respondeu que eles estavam ganhando tempo. O protagonista então caminhou até o trono dourado. Carrancudo como ele disse que, até que ele destrua o trono absoluto. O cara lutando pelo trono de repente se virou. Pessoas viram Doc se aproximar do trono. Um deles gritou que esta era a espada de 4 tigres, destruindo demônios. O protagonista segurava um amuleto dourado e sua espada na mão. Então ele colocou o amuleto no trono, tudo ao redor iluminado, e uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o efeito único do item foi ativado. Ele saiu para uma multidão de pessoas, olhando para o amuleto, perto do qual as constelações apareceram. E então disse que estava chamando por eles. De repente, as gotas de chuva pararam. Ele olhou em volta carrancudo. E uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele poderia solicitar ajuda das grandes constelações.
Doc olhou para Tocobi, que havia parado no tempo. Então, disse que estava ligando sobre as estrelas de Ursa Major. Para os olhos de Kobe bem abertos, olhou para frente com uma expressão assustadora no rosto. Ele estava fora de si com raiva. Doc olhou para o céu na constelação. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que as estrelas começaram a se mover. E então as estrelas da constelação de repente se iluminaram. Doc olhou para o céu. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que as grandes constelações estavam olhando para ele. Ele levantou os olhos e franziu as sobrancelhas. Então várias estrelas apareceram. Eles perguntaram o que ele estava fazendo. Por que ele chamou todos eles? Outras estrelas acrescentaram que sua mente não aguentava. Por que ele os chamou? Porque ele pisou no caminho espinhoso. A última estrela perguntou se havia um caminho reto. Depois dessas palavras, Doc tossiu sangue e todo o seu corpo ficou coberto de suor. Ele limpou o sangue do rosto e tentou ficar de pé. E então pensei que isso não era tudo. Para usar a espada de 4 tigres, ele precisava convocar outra constelação. Ele olhou para o artefato dourado em sua mão e viu uma mensagem do sistema que o número de solicitações restantes era 0. Então ele olhou na jarra branca com a imagem de um dragão e pensou que o item que ele havia levado do rei tirano foi uma recompensa do calabouço. Para 7 pessoas, uma jarra de dragão. Ele colocou um artefato de ouro nele e disse que doou um item de classificação. Ele seria capaz de restaurar uma carga de outra. Esse rank item e o frasco do dragão brilhava com uma luz brilhante. Doc olhou para ele e então uma mensagem do sistema apareceu. Que a restauração do Dragon Jar. Energia foi ativada. Enquanto ele estava fazendo tudo isso, abaixo do trono, seus camaradas estavam lutando desesperadamente com o povo. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que ele havia sacrificado 3 anéis rotativos. A capacidade de usar o artefato foi restaurada. Ele pegou o disco de ouro e disse que ligou sobre a 7ª estrela do grande urso Alcaide. Ele olhou para o céu e a última estrela mais distante começou a brilhar. Então, ela se juntou aos outros, olhando para o céu estrelado. Ele ouviu uma voz perguntando o que ele queria deles. O protagonista se ajoelhou e olhou para cima. Gritou que o constelador é um grande. Ele quer quebrar a conexão estrela. Deixe-os emprestar-lhe seu poder. Ursa, o Major respondeu que estava ciente das consequências. Ao qual o Doc respondeu que entendia tudo. Ele olhou para o trono dourado e pensei que o absoluto trono é a principal recompensa do 4º cenário. Trono, permite que você use o poder de um dos deuses, vivendo na dimensão escura. Doc, carrancudo, começou a tirar sua espada de sua bainha. E então pensou que entendia que tais poderes seria útil para ele agora. Ele poderia destruir instantaneamente aqueles que interferem com ele. E até controlar de um
Uma imagem da cidade apareceu diante dele. E ele pensou que, no entanto, Seul foi destruída como resultado. Este foi o preço para usar poder absoluto. O protagonista levantou-se de joelhos e, olhando em volta, ouviu a voz do grande urso. Ela disse que até as constelações estão cansados do Criador do trono. Mas o homem insignificante decidiu desafiá-lo. Doc respondeu que não o estava desafiando. Ele só queria quebrar a conexão estrela entre o proprietário e seu sujeito. Ele franziu a testa e enxugou o suor do rosto. E então o urso disse que ele não podia suportar tal mudança na probabilidade. E definitivamente morreria. Ao qual o Doc respondeu que cabia a ele decidir. As constelações em sua espada começaram a brilhar. E ele disse que eles deveriam começar um segundo depois. Sua espada estava completamente coberta de chamas. E ele olhou ameaçadoramente em sua direção. Uma mensagem do sistema apareceu que a classificação de 4 tigres, espada decapitante demoníaca, foi promovido ao posto de relíquia estelar. De repente, todas as pessoas pararam e olharam para frente com medo. O urso disse que eles respeitam sua vontade. Von Tio coube e os outros congelaram em antecipação. E o urso disse que, mesmo que ele morresse aqui, eles se lembrariam dele, enquanto a espada brilhava cada vez mais. Ele pensou que a espada dos 4 tigres foi originalmente feito para rituais. É um dos poucos objetos que pode quebrar a estrela. Conexão entre o objeto e seu proprietário. O protagonista cerrando os dentes. Balançou sua espada, e então, pensei que este era o verdadeiro poder da espada. Dos 4 tigres, pessoas continuaram a lutar entre si. Alguém correu em direção ao Doc, gritando que ele havia decidido destruir o trono. Ele precisava ser parado. Relâmpagos brilhantes apareceram ao redor do protagonista. E ele pensou que não é mais fácil completar o cenário usando o trono absoluto. Isso é o que essas pessoas pensam. Doc atingiu o trono com sua espada com todas as suas forças. Ele pensou que, no entanto, há apenas um caminho certo. Von e seus camaradas estavam empurrando cada vez mais. Ela, franzindo as sobrancelhas, gritou para o Doc se apressar. O protagonista enfiou sua espada no trono com todas as suas forças. E então pensei que o caminho certo nunca é fácil. Ele não se importa com o que os outros pensam. A história que ele quer mostrar. De repente o trono começou a rachar. A rachadura cresceu, cortando todo o trono ao meio. E um segundo depois, cercado por um flash brilhante, desmoronou. A espada que Doc estava segurando em sua mão saiu e uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que a bênção do item trono absoluto tinha desaparecido. O protagonista, tendo recuperado o fôlego, olhou para os restos do trono absoluto, que foi destruído sem deixar vestígios. As pessoas pararam de lutar. Olhou para frente com surpresa. Prakobi pairava no ar e não fez nada. E então uma mensagem do sistema apareceu.
que o cenário adicional foi concluído. O Deus desconhecido notou mudanças neste mundo. Falar sobre olhar na frente dele com desagrado. Cerrou os dentes e depois olhando para Doc. Ele gritou alto que ele era um verme insignificante. O protagonista, tendo recuperado o fôlego, limpou o sangue de seu rosto. E então, o urso disse que a punição por mudar a probabilidade logo cairia sobre ele. Doc apertou seu corpo. Ele pensou que tudo deveria ficar bem. Probabilidade inclui tudo o que pode acontecer. Um segundo depois, ele sentiu uma dor incrível. Naturalmente, ele pensou em seus dentes. Que ele não interferiu com os cenários. E garantiu que os eventos não violassem a probabilidade. Então, o protagonista caiu de joelhos. Uma aura escura apareceu ao seu redor. E ele começou a gritar, de dor. Von viu isso e, se virando, gritou o que estava acontecendo com ele. Prakobi ajustou seus óculos com um sorriso. E disse que... Doc, não pensei que ele poderia sobreviver. Isso sem consequências. E o protagonista, segurando suas roupas, tentou recuperar o fôlego, pensando que seu corpo parecia estar rasgado em pequenos pedaços. Um segundo depois, seus olhos ficaram brancos e o sangue jorrou de sua boca. Prakobi assistiu enquanto seu inimigo estava de joelhos, cuspindo sangue. E olhou com medo para seu camarada. As constelações desapareceram do céu. A cidade estava coberta por um denso véu de espaço. Doc se perguntou qual era a história que ele queria mostrar. De repente, uma estrela se iluminou no céu. E então, uma mensagem do sistema apareceu que o mar, Deus da guerra, constelação, estava olhando para ele. Então, outra estrela apareceu no céu. E uma mensagem do sistema que o general careca estava olhando para ele. Doc sentou-se no chão, segurando seu peito. Uma aura branca apareceu ao seu redor. E ele pensou que a dor havia diminuído. Mais e mais constelações começaram a olhar para ele. Doc levantou a cabeça e viu que um grande número de constelações estavam olhando para ele. Ele pensou que eles o estavam ajudando a resistir. A punição, de repente, Prakobi congelou. Suor começou a fluir de seu rosto. Ele olhou ameaçadoramente na frente dele. E então perguntou por que isso estava acontecendo. Então um raio multicolorido se aproximou do protagonista. E então, tocando seu corpo, eles começaram a absorver a dor. Doc sentou-se em choque e olhou na frente dele. E então, uma das constelações perguntou qual é a história dele. Eles vão assisti-lo. O rei do mundo sem um rei. O protagonista arregalou os olhos. E então, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que o quarto cenário foi concluído. Ele recebeu uma conquista inexistente. As pessoas não entendem o que está acontecendo. Eles gostavam um do outro, chuva derramada do céu. E uma mensagem amarela do sistema apareceu que uma nova história havia começado. Um grande buraco negro apareceu acima da cidade. E uma mensagem do sistema de que a história do rei, de um mundo sem um rei,
tinha começado. Doc olhou para o céu enquanto ele se sentava perto do trono destruído. Ele viu uma mensagem do sistema devido a circunstâncias imprevistas. O próximo cenário apareceria mais tarde. O protagonista abaixou a cabeça, levantando um pouco a mão, e pensou que não tinha regressão ou renascimento. Sua história estava sendo escrita agora. Doc recuperou o fôlego ligeiramente, sangue fluindo de seu nariz. Ele cobriu o nariz com a mão. Então Prakob voou até ele e disse que tinha escolhido a pior opção. De pé, ameaçadoramente na chuva. Ele se arrependeria disso pelo resto de sua vida. Ele jura que fará todos os esforços para isso. Então ele cerrou os dentes e olhou para frente com raiva. Doc se perguntou se ele estava com raiva, sorrindo e olhando para seu novo inimigo. Ele pensou que Takaba estava furioso, porque no final ele ganhou. As pessoas olharam em sua direção com medo, gritando porque ninguém o parou. Porque eles tiveram que destruir o trono. O protagonista pensou que conseguiu alcançar o objetivo principal do quarto cenário. Para começar a história, a garota olhando para Takabai gritou para ele para criar um trono absoluto para eles novamente. E eles participariam do cenário. E o cara levantando a mão gritou que desta vez eles escolheriam o dono do trono de verdade. Para Rabi, olhou para baixo com raiva e, levantando a mão, disse que ninguém pode alterar ou retornar o script que terminou. Então, deixe-se lembrar de tudo o que vai acontecer com eles. Ele então olhou para a multidão de pessoas e apontou o dedo para Doc e gritou que era culpa dele. O protagonista, sorrindo, olhou em volta. Então Takaba estalou os dedos e gritou que um mundo sem um rei é ótimo. Deixe-o tentar sobreviver nele. De repente, uma aura amarela apareceu ao redor das pessoas. E um por um, eles começaram a desaparecer. Outras pessoas olharam para isso com medo e gritaram. O que estava acontecendo? As pessoas se voltaram para seus camaradas. E para Rabi, disse que assistiria a isso com interesse. A rainha recuou com medo. E para Rabi disse que ele assistiria enquanto eles tentavam salvar suas vidas. Doc, olhando para frente com medo, se perguntou o que ele estava fazendo. Onde eles estavam desaparecendo para... Então, um segundo depois, esta aura amarela apareceu em torno de Sam e dois em Takpor disse a ele para lembrar. A aura amarela apareceu em torno de todos os camaradas. Eles tentaram escapar com medo. E para Rabi disse que se o mundo fosse destruído, um segundo depois, todas as pessoas desapareceram. E ele acrescentou que ele seria o culpado por isso. Doc olhou para frente com medo. O que estava acontecendo na frente dele? Havia muitos cadáveres deitados no chão. Mas nem uma única pessoa viva. O protagonista franziu as sobrancelhas com raiva. E se virando, queria gritar algo. Mas naquele segundo, Cao sorriu e estalou o dedo. E, então, também cercado por uma aura amarela, desapareceu. Prakob abaixou a cabeça e congelou sorrindo.
E então ele começou a rir. Em todo o bairro, Doc apareceu no chão, onde também estava chovendo. Ele ouviu Kobe dizer que eles veriam por quanto tempo ele poderia fazer o que quisesse. O protagonista estava deitado no chão inconsciente. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele recebeu 10.000 moedas. Para completar o quarto cenário, Doc aparece na nossa frente em um uniforme escolar. E então, alguém pergunta o que ele está fazendo. 3 caras se aproximam dele. E um deles diz que ele tem um assassino. Olhe nos olhos dele. O cara musculoso o agarra pelo pescoço e pergunta: o que há de errado com ele é que ele está com raiva ou quer bater nele. Doc tosse e engasga. Então, tenta sair do controle. E o cara responde que ele pode ter sua caneca no mesmo jornal, como sua mãe, a protagonista. Cerrou os dentes e tentando remover a mão. Perguntou e se ele fosse um júnior. De repente o clone do Doc apareceu ao lado. Ele olhou na frente dele surpreso. E pensei que naquela época ele estava lendo sobre maneiras de sobreviver. A novela o ajudou a escapar da realidade. Isso foi realmente um sonho. Ele assistiu o cara agarrar sua cabeça. E então ele se perguntou por que de todas as memórias, ele viu um cara rindo dele com a boca bem aberta. Então ele pensou que este era o sonho de Min-woo. Eu me pergunto, o que esse lixo está fazendo agora? Ele ouviu isso com seu cérebro minúsculo. Ele conseguiu ir para a universidade e até encontrar um emprego. De repente, as memórias em torno do Doc começaram a desaparecer. Ele pensou que, curiosamente, aquele cara foi capaz de sobreviver. Após o qual, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que a habilidade única quarta parede foi ativada. O terceiro estágio da matança única. Leitor onipotente foi ativado. De repente, o protagonista se virou. Ele ouviu alguém chamando de Von Frowning. Virou-se cerrando os punhos. Ela perguntou se alguém poderia ouvi-la. Rai esfregando a cabeça, em desagrado. Perguntou por que ela estava na escola. Rihanna aparece na nossa frente. Ele com a cabeça baixa com o escudo na mão. Olha desagradavelmente na frente dele e depois pergunta: por que este lugar, em particular? Doc apareceu atrás dele e se perguntou o que ele agora percebeu. Cada um deles foi transportado para um lugar de suas memórias, olhando para a garota correndo pela escola. Ele pensou que o nível médio para Kobe parecia ter criado um cenário para separá-los. Mesmo considerando que tal truque não afetaria o cenário principal. Ele definitivamente seria repreendido. Um segundo depois, Doc apareceu perto de Von. Ela arranhou a parte de trás da cabeça. E ele disse que estava bem e Doc sós ter cuidado. Eles se veriam logo depois. O que foi dito, ele pensou que, embora eles provavelmente não o tenham ouvido, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que o estágio de habilidade única no próximo leitor está desativado. O protagonista deitado no chão com os olhos fechados. Então ele gradualmente se abriu. Todo o seu corpo estava suando.
Ele deitou no chão e olhou para cima. Então ele se levantou e olhou em volta, coçando a cabeça, levantando-se e dando alguns passos à frente. Ele pensou que ele também teve que se mudar para um lugar conectado com ele. Poderia ser o telhado olhando para baixo. Ele disse que não esperava voltar aqui. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que algumas constelações estavam interessadas em seu passado. Ele estava em um grande prédio, e então disse que este era o software da Mino, o telhado da empresa onde trabalhava. Olhando em volta em um banco não muito longe dele. Ele perguntou por que de todos os lugares, este em particular. Ele se lembrou de como ele e seu amigo, que estava segurando o café na mão, ficou no telhado e olhou para baixo. E então disse que toda vez que seu chefe os cavava, ele e o jovem gerente simplesmente vieram aqui. E admirei a vista então. O protagonista voltou para as mensagens do sistema, que dizia que o quinto cenário começaria em 10 dias. Um cenário adicional duraria 10 dias. Ele pensou que era interessante que o gerente foi capaz de sobreviver. Um segundo depois, uma grande mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que em um cenário de sobrevivência adicional, eles precisam permanecer vivos em uma cidade que se transformou em ruínas. Todos os dias, eles precisam comer 3 vezes. E também dormir pelo menos 6 horas. Todas as noites, eles serão cobrados um imposto vitalício, no valor de 500 moedas. Se pelo menos uma das condições não for satisfeita, eles receberão uma punição. Uma pena por falha é a morte. Na parte inferior, havia uma assinatura que durante o cenário, um evento multiplicador de moedas especial será ativado. Doc, prestes a fechar a mensagem do sistema. Pensei que isso seria muito útil, porque ele estava quebrado, quando de repente ele ouviu gritos. Doc abaixou a cabeça do telhado. Viu uma multidão de pessoas caminhando ao longo da estrada abaixo. Ele pensou que, tanto quanto ele se lembrava, não deveria haver um exército de reis nesta área. Ele viu pessoas liderando um cara. E então ele se perguntou o que isso significava. Que eles pareciam ser vagabundos. Levantando seu telefone, ele viu que estava completamente descarregado. Ele pensou que aparentemente este era o território deles. Ele deve esclarecer então, andando pelo escritório, onde havia um grande número de cadáveres. Ele pensou que precisava encontrar uma bateria. Ele se aproximou de um pequeno escritório, cujo nome estava manchado de sangue. Olhando para isso, ele pensou que este era o departamento deles. E agora ele até faltou um pouco ao trabalho. Depois de um tempo, ele abriu uma gaveta de sua mesa. Depois de vasculhar, ele percebeu que tudo o que ele precisava era de uma bateria. De repente, alguém não muito longe começou a andar devagar. E então Doc foi cegado por um flash brilhante e um grito. Quem tá aí? Um cara com uma faca apareceu na frente dele, brilhando uma lanterna diretamente para ele. Um segundo depois, o cara sorriu e perguntou se era Doc.
O protagonista respondeu que este era o gerente Ian. O protagonista, protegendo-se da luz da lanterna. Com a mão olhou para frente com interesse. E disse que estava muito feliz que seu camarada estivesse vivo. Jovem olhou para a sala com muitos cadáveres. Ele disse que era terrível. Enquanto eles estavam trabalhando horas extras, esses cenários começaram. Ele olhou para sua mão com um sorriso. E depois acrescentou isso com suas próprias mãos. Ele bateu no chefe, aquele idiota que constantemente cavava sem motivo. Plantou a mão bem no pescoço. Ian sorriu maliciosamente e depois cerrou o punho. Disse que era como se ele estivesse em um jogo. Doc olhou para ele e depois ligou. O gerente virou-se e coçando a parte de trás da cabeça. Pediu desculpas e disse que este provavelmente não foi o melhor tópico para a conversa. O protagonista perguntou que ele estava aqui sozinho. Ao qual o jovem respondeu que não havia alguns outros caras aqui. Bem, onde estavam todos desta vez? É seu camarada Doc. Olhou calmamente na frente dele. E ele acrescentou que definitivamente não estava no prédio. Ele chegou aqui enquanto passava pelo cenário principal. O protagonista respondeu que sim. Algo assim, ele estava em Guangumã. Mas algo aconteceu. O jovem olhou para a saída e disse que o Doc teve azar. O protagonista não está entendendo. Perguntou, para o qual o jovem sorriu e estendeu a mão. Respondeu, não era necessário passar pelos cenários. Ele não sabia disso. Eles apenas se escondem aqui e saem no momento certo. Através dos cenários, para eles. Doc olhou na frente dele intrigado. E o gerente acrescentou que, por que arriscar sua vida? É melhor apenas se divertir, já que é o fim do mundo aqui. Ele então deu um tapinha nas costas do Doc. E acrescentou que não há nada para se preocupar. Sobre apenas relaxar. Até vagabundos como eles têm seu próprio exército. Não só os reis podem ganhar força. Então ele abriu a porta e sorriu. Muitos caras apareceram, um deles com a mão estendida. Estava dirigindo os prisioneiros. Ele disse a eles para se moverem mais rápido e irem até o fim. Então o cara de boné se virou descontente. Olhando para o gerente, ele perguntou quem estava ao lado dele. Ian estendendo a mão para Doc. Respondeu que era seu colega de trabalho. Eles se conheceram por acaso. O cara perguntou que ele era um vagabundo. Ele entende que eles não aceitam ninguém no grupo. O cara virou de insatisfação e Doc, cuidando dele, perguntou quem ele era. Ao qual o jovem respondeu que ele era o chefe de uma empresa de moedas. O protagonista perguntando o que era uma fazenda de moedas. O gerente sorriu e respondeu que parecia que seu amigo não estava por dentro. Eles viraram à esquina e ele estendeu a mão para o lado. E então disse ao Doc para olhar lá. O que o protagonista viu o surpreendeu. Vários caras estavam segurando a gaiola, gritando para alguém lutar mais.
Se ele mexesse assim, quem lhe daria moedas? Na gaiola havia pessoas com rostos quebrados, até os ouvidos em sangue. Essas gaiolas estavam em todos os lugares em que as pessoas estavam trancadas. Lutando entre. E ao lado deles estavam caras que assistiam às lutas, gritando para eles baterem mais forte.